Olá! Vamos entender como fazer propostas comerciais que realmente façam sentido para o cliente e convertam. Se você precisa aumentar a sua taxa de conversão, aperfeiçoar as suas estratégias comerciais, aumentar as suas vendas, esse vídeo é para você. Hoje vamos falar desse ponto nevrálgico, essencial, fundamental aqui dentro de um processo comercial, que é a proposta comercial. Você vai entender como é simples fazer uma proposta comercial, porém com o conhecimento dos pontos essenciais, fundamentais, você não pode deixar de cumprir para que você possa fazer isso da forma correta. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, já se inscreve, deixa seu like para que você possa seguir acompanhando o nosso conteúdo da melhor maneira possível. Aqui na LH a gente produz um conteúdo de alto valor para te ajudar no seu processo comercial. Então vamos trazer conteúdos na área de marketing, vendas, tecnologia e algumas coisinhas mais que podem te ajudar a aperfeiçoar o seu processo, aumentar suas vendas, colaborar no crescimento da sua empresa, da sua marca. Então hoje nós trazemos esse tema aqui que é fundamental. A proposta comercial, a oferta comercial, em todo o processo comercial. E aqui nós temos, claro, muitas estratégias dentro desse pontinho aqui. Nós não poderíamos falar sobre todas elas hoje. Então o que nós escolhemos para o nosso primeiro tema sobre proposta e oferta comercial são os pontos essenciais, fundamentais. Você precisa conhecer e aplicar eles da melhor maneira possível para que no final dessa proposta, desse processo, tudo isso faça sentido para o seu cliente e você possa realmente aumentar a sua taxa de conversão. Ou seja, algumas vendas que talvez por erros, descuidos você esteja perdendo, você consiga converter. E o primeiro ponto que a gente precisa tratar com vocês é com relação à oferta comercial. Você precisa ter uma política comercial bem definida e uma precificação correta. Isso é importante porque toda empresa que oscila muito os seus preços perde valor na percepção do cliente. Então, vamos supor que o cliente chega numa loja, hoje ele encontra o seu produto custando 20 e amanhã ele chega na mesma loja e o seu produto está custando 10. Depois de amanhã ele chega lá e está 20 novamente. Então ele vai pensar assim, se você pode me cobrar mais barato, por que você está cobrando mais caro? É diferente de uma marca que ele chega lá, é 20, amanhã é 20, depois da manhã é 20. Ele vai pensar assim, se eu tenho 20 para gastar, eu vou comprar de uma marca que realmente vale 20. Portanto, dar um desconto muitas vezes não é uma boa estratégia. Pode ser uma boa estratégia, se isso está dentro da sua política comercial. Se você vai com esse desconto até o seu limite, até onde você realmente pode. Você dá um desconto muito grande, a gente vai pensar, por que você estava cobrando mais caro? Então, por isso que é tão importante você ter um preço justo, você ter um preço que cubra as suas margens, né, de lucro, uma margem de lucro, os seus custos, que te permita vender sem preocupações e que seja um preço justo. E aí você tem muito mais confiança ao passar esse preço, você sabe que realmente vale aquilo que você está pedindo, realmente é um valor apropriado, adequado para aquele produto, serviço que você está vendendo. Então, vale a pena dedicar um tempo aí para criar uma política comercial, às vezes programas de parceria, de indicação, tudo isso pode fazer sentido. Se você pensar antes, deixar isso tudo prontinho e apresentar para o cliente de uma forma sólida, de uma forma profissional, com um preço justo. Ter um preço justo é sempre uma excelente estratégia na área comercial. Engraçado que a gente não vê muita gente falando sobre isso, mas realmente é. Por quê? Porque um preço justo é muito mais fácil de justificar para o cliente e que o cliente realmente perceba, entenda que o produto que ele está comprando
vale o valor que você está pedindo. Então, ter um preço justo é uma estratégia excelente. E quais são os principais erros que os vendedores cometem ao enviar uma proposta? Enviar antes da hora é um deles. É o caso daquele cliente que liga para pedir preço e o vendedor passa o preço. Então, será que esse cliente que pediu o preço realmente entendeu o valor da sua solução, dos seus produtos, os seus diferenciais, suas vantagens? Então, jamais o vendedor deveria passar o preço sem antes comunicar ao cliente o valor do que ele está vendendo, os benefícios, as vantagens, os diferenciais desse produto, desse serviço, dessa solução. Claro que a gente está focando esse vídeo aqui em vendas complexas, então serve mais para uma empresa que vende para outra empresa, um negócio B2B, business to business. Tem casos de vendas mais rápidas, se isso funciona para você, que ótimo. Mas nesses casos das vendas complexas, é necessário se atentar para esses detalhes para aumentar a sua conversão. Um outro erro muito comum aqui entre os vendedores é refazer a apresentação. Então coloca lá na proposta tudo que foi falado na apresentação comercial. Bom, a proposta, ela claro tem uma relação com a apresentação, mas não é para refazer a apresentação, senão não teria sentido você fazer uma apresentação comercial. Marcaria direto a apresentação da proposta, não é mesmo? E um outro erro muito comum, tem outros além desses, mas a falta de personalização. Quer dizer, manda uma proposta genérica igual para todos os clientes. Isso aí prejudica muito no seu processo, porque a personalização é um dos pontos importantes aí na criação de proposta, mas é necessário saber fazer. Também tem erros na parte de personalização quando a pessoa quer fazer a personalização, e não sabe fazer. Aqui tem uma sugestão, uma ideia que funciona. Em muitos casos, pode ser que funcione para você, então a gente vai trazer novamente aqui. Já trouxe no vídeo onde a gente falou sobre follow-up. E aqui, hoje vale lembrar que uma estratégia que funciona em vez de você simplesmente marcar uma apresentação comercial, depois disso gerar uma proposta e enviar a proposta por e-mail para o cliente, ao invés disso, você vai fazer o seguinte, você vai dividir isso em 3. Então, primeiro você faz uma reunião para levantamento das necessidades. Depois você faz uma reunião, uma conversa com o cliente, para apresentação da solução, a apresentação comercial. E terceiro, você faz uma reunião, ou seja, uma conversa, reúne o cliente, as pessoas interessadas e a apresentação da proposta. Por que isso é tão importante? Porque se você manda a proposta por e-mail, o seu cliente ele vai pegar um documento que você elaborou com todo carinho, ele vai passar ele inteiro, não vai ler, vai chegar lá no final e vai direto para o preço. Claro que tem clientes que leem, tem aqueles que são interessados, que realmente têm interesse em comprar, estão motivados o suficiente, eles vão ler a proposta. Mas tem aqueles que vão direto para o preço. E aí, ele não tem consciência do valor daquilo que ele está comprando. Porque realmente ele não... Todos os pontos que você colocou ali na sua proposta, ele não absorveu. Então, quando você marca uma apresentação da proposta, além de você ter a oportunidade de ler a proposta junto com o cliente, todos os detalhes, também é um momento de relacionamento, onde você vai fortalecer os seus laços ali de amizade, de confiança com o cliente, e mais do que isso, você vai se certificar de que é aquilo mesmo que o cliente está buscando. E além disso, ainda por cima você tem a oportunidade de argumentar caso o cliente conteste qualquer pontinho da sua proposta. Então você pode argumentar ali em tempo real, no momento. Isso te ajuda muito a aumentar a taxa de conversão nas suas propostas. Então vamos aos pontos essenciais para a elaboração de uma proposta. Você vai ver como é simples, mas como é importante conhecer os detalhes de cada um desses pontos aqui. E o primeiro deles é a capa.
Sua proposta precisa de uma capa, essa capa precisa ser bonita, certo? Profissional. Nessa capa precisa constar o logo da sua empresa, mas não o logo do cliente. Muitas pessoas já vão, talvez, se assustar com esse ponto. Por que não colocar o logo do cliente? Porque pode causar uma percepção errada no momento que você envia a proposta. As pessoas que vão ler esse documento podem pensar que isso já é um projeto aprovado. Na verdade não é. Então isso aí pode gerar um certo desconforto aí, um ruído na comunicação entre os dois lados. Você também pode ter problemas com propriedade de marca. Tem empresas que não autorizam a utilização do seu logotipo em documentos externos. Então aí pode causar um problema nesse sentido. Também a perda do profissionalismo, tanto com relação à qualidade de imagem, quanto com relação à essência do documento mesmo. Então pode gerar uma percepção de falta de profissionalismo. Por quê? Porque imagina que o cliente ele está contratando uma solução, um produto, um serviço. Então ele está fazendo cotação com várias empresas. Aí ele pega as propostas que ele vai analisar, as propostas que ele selecionou. Então é necessário que ele veja o logo da sua empresa, para que ele saiba assim, não, essa proposta aqui é da LH Tecnologia. Ele pega um concorrente, não, essa proposta aqui é de outra empresa. Não faz sentido para o cliente ver o logotipo dele numa proposta comercial. Isso não vai ajudar em nada ele nesse momento. Então, quando a gente fala de personalização, nós estamos falando de colocar sim o nome do cliente, da empresa do cliente na proposta e que a proposta ela tenha relação com a necessidade do cliente. Ou seja, o cliente entenda que aquela proposta foi feita para ele, para solucionar o problema que ele tem. Mas não colocar o logotipo, isso não faz sentido. Então, o que é importante você ter na capa da sua proposta? Na capa da sua proposta, você tem o nome da sua empresa, você tem o número da proposta, você tem a data da proposta, você tem o logotipo, como a gente falou, pode ser um papel timbrado. A gente recomenda que seja algo clean, ou seja, algo limpo, que o cliente consiga identificar as informações facilmente. E o mais importante na proposta não são as imagens, são as informações. Então, sim, pode ter uma imagem, uma coisinha ou outra para identificar a sua marca, porém não fazer disso um festival, um carnaval ali. Claro que cada empresa aí tem as suas características, a sua identidade visual, né? Então, mas uma recomendação aqui é que seja algo clean, algo limpo, e que o mais destacado na proposta seja as informações que são importantes. Até porque a proposta é um documento, né? Então as informações são o mais importante. E na capa são essas simples informações que a gente passou aqui para vocês agora. Depois tem a introdução. A introdução pode parecer que não é tão importante, mas é sim importantíssimo dentro da proposta comercial, porque é ela que faz esse link da capa com o conteúdo da proposta. Então, faz a proposta se tornar agradável de se ler. Quer dizer, você está conduzindo o cliente. É como se você estivesse apresentando a proposta, porém em texto. Então, ali você vai citar o nome do cliente nessa introdução, vai aproveitar para destacar novamente o problema. Então, a proposta é para resolver esse problema. Esse problema que o cliente já te falou lá nas suas reuniões. Então, vai gerar conexão com o cliente. Vai estimular novamente esse interesse, porque ele está ali para isso. E ali você também aproveita para ter alguns pontos de credibilidade, ou seja, você vai falar um pouco sobre a sua empresa, sobre como você resolve esse tipo de problemas, sobre a sua solução, porque você está preparando o cliente para falar, para mostrar ali a solução e o preço. Então, na introdução, você já aproveita para aumentar a percepção de valor do cliente para isso que você vai propor ali. Quer dizer, você não vai falar tudo de novo que você já falou sobre a sua empresa, tudo que você já falou sobre a sua solução. Não, mas você vai relembrar esses pontos para que o cliente
reforce, relembre essa ideia de que você é a pessoa certa para resolver o problema que ele tem. Depois é necessário ter a descrição das necessidades do cliente, ou seja, qual é a dor do cliente. Veja que esse é um pontinho que está em quase todo o processo comercial. E lá, quando você está fazendo o levantamento das necessidades do cliente, você deve fazer as suas anotações. Então, são essas anotações que você vai trazer aqui nesse momento do cliente. Então, nesse ponto, você já vai descrever de forma um pouco mais detalhada. E é claro, a gente está falando de apresentar a proposta, né? Não só de enviar por e-mail. Por que não enviar por e-mail? Porque não funciona. Então, você vai marcar um dia e vai apresentar essa proposta. E aí, nesse ponto, é onde você pode confirmar com o cliente se é realmente aquilo que ele está buscando, se é realmente aquilo que você entendeu que ele precisa. Então, descreve ali. E para o cliente é mais importante isso do que você descrever as características técnicas da sua solução. Porque assim ele sabe que você realmente entendeu o que ele necessita. Logo, se é realmente aquilo que ele está precisando, faz sentido continuar com a proposta. Né? Então o cliente ele te dá o aval para seguir em frente apresentando aquela proposta. Então você vai descrever os objetivos, agora de forma um pouco mais ampla. Então nossos objetivos aqui, com essa solução, com esse serviço, com esse projeto, é resolver aquela dor ali, aquelas necessidades que a gente acabou de citar. E depois disso, aí sim, a descrição da solução dos produtos ou serviços que você está vendendo. Isso é muito importante na proposta. Mas lembre-se, não é apresentar de novo, falar tudo que você já falou na sua apresentação comercial. Não. Aqui é o básico, é o essencial. Porque o cliente está comprando algo. E depois que ele comprar, depois que ele contratar, ele vai querer receber isso que ele está comprando. Então precisa ser claro para ele o que ele está comprando. Então é uma descrição que realmente deixa claro o que o cliente está adquirindo com aquela proposta. E se você já cumpriu com todos esses pontinhos que a gente falou até aqui, é essencial que você se preocupe com a credibilidade e percepção de valor na sua proposta. Então, se você puder incluir provas sociais antes de apresentar o valor, isso vai te ajudar muito, depoimentos de clientes, histórias de sucesso. Também você pode incluir aí o ROI, que é o documento de retorno de investimento, ou seja, para o cliente entender que o investimento que ele vai fazer vai lhe trazer um retorno. Então, elementos que ajudem o cliente a entender que ele vai ter um retorno com esse investimento. E também, é claro, se preocupar com o design profissional, que mostre o profissionalismo, a seriedade da sua empresa. Não precisa ser algo muito complexo uma proposta, porque o mais importante de uma proposta é a informação, mas que você apresente de uma forma organizada e profissional. E além disso, uma proposta de valor clara, que é o mais importante, é o ponto que o cliente mais está interessado. Então, você realmente colocar os seus preços, data de validade, forma de pagamento, condições e qualquer outra informação que seja importante para o cliente. Por exemplo, vai ter que contratar um suporte junto. Tem a opção de contratar um suporte. Estratégias até de upsell e cross-sell podem surgir nesse momento. Mas o importante é que tenha, claro, as informações para que o cliente saiba quanto que ele vai pagar. Então a gente vê que não é nada muito complexo fazer uma proposta. Porém, se você não sabe desses detalhes, você pode estar perdendo clientes que poderiam comprar. Se você não prepara o cliente para que chegue nesse momento e você diga o preço, mas que ele perceba também o valor, então como esse cliente vai se preparar para entender o valor que você tem dos seus serviços, da sua marca,
dos seus produtos, das suas soluções. Realmente não é possível. Então você que precisa preparar esse cliente. Vamos supor que ele chegue nesse momento e não compre. Mas se ele teve toda essa preparação, essa pessoa no momento que ela tiver a oportunidade novamente, que ela tiver as condições, pode ser que ela venha a comprar, porque ela percebeu o valor. Então, o mais importante para você falar o preço para o seu cliente é que antes disso ele tenha percebido o real valor daquilo que você tem. Então a gente vê aqui que não é nada complexo mandar uma proposta comercial, elaborar uma proposta que realmente converta, que realmente faça sentido para o cliente, mas muitas pessoas realmente pecam nesses detalhes que a gente trouxe aqui para vocês hoje. E por que a gente não está falando aqui tanto de follow-up, de CTA no final aqui? Quer dizer, marcar já um próximo passo. Vários instrutores que quando vão falar sobre proposta, focam bastante nesse ponto. Por que a gente não está trazendo esse ponto aqui para vocês? Porque se você observar as estratégias que a gente tem trazido, especialmente aqui nessa parte de follow-up, apresentação e proposta, dentro dessa estratégia você já construiu um relacionamento. Então você não precisa necessariamente aqui na proposta, na apresentação da proposta, já marcar um próximo passo. Porque o cliente não vai se ofender se você mandar uma mensagem amanhã depois para combinar com ele quando é que vocês vão conversar sobre a proposta, quando é que ele vai ter essa aprovação. Porque você já construiu um relacionamento com essa estratégia que a gente trouxe aqui para vocês. Então, se você gostou desse tema, deixe seu like, compartilhe também com aquelas pessoas que você acha que pode ajudar. Com a sua equipe, dentro aí da sua operação de atendimento, esse vídeo é feito para você, para vocês. Para que vocês possam aperfeiçoar o resultado de toda a equipe. Foi uma satisfação, uma honra contar com a sua presença, com a sua audiência até esse momento. Acompanhe os nossos próximos conteúdos para que a gente possa seguir interagindo. Deixe também seus comentários para que a gente possa enriquecer mais esse tema, dialogar mais, talvez até trazer outros temas para aprofundar mais nesse assunto aqui tão interessante. Muito obrigado e até a próxima.